Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 27. Vamos falar de reflexão da luz, a segunda parte. Na parte anterior, nós vimos o espelho plano, né? É uma coisa comum para a gente. Agora, a gente vai ver espelhos esféricos, que, como nós vamos notar, tem algumas peculiaridades bem interessantes, tá? Bom, os espelhos esféricos, eu vou falar bastante aqui desse matemático, Gauss, tá? Quem tiver curiosidade pode procurar um pouco da história dele. Ele foi um prodígio da matemática, ele fez vários desenvolvimentos aí, tanto na matemática, na física, no cálculo diferencial, né, que tem uma interface muito grande com a física, tá? Então, assim, quem quiser, dá uma procurada nele, que a gente vai falar bastante dele aqui, do trabalho dele aqui hoje, tá? Bom, o que é um espelho esférico, tá? O espelho esférico, então, é como se eu pegasse uma calota, né? Uma bola, só que ela é espelhada, né? Com uma superfície refletora e eu cortasse. Então, imagine, eu tenho essa esfera refletora, eu corto aqui uma seção transversal e aí eu vou formar uma imagem, né? Então, se eu estiver considerando a parte refletora for a parte interior da calota, né? Eu vou ter um espelho que eu vou chamar de côncavo. Então, lembre-se, espelho côncavo, eu tenho a parte de dentro, é refletora. Se eu pegar a parte de fora, refletora, então eu vou ter um espelho convexo, tá? Grave esses nomes porque vocês vão ver que eles vão ter características bem distintas na questão de formação de imagens, né? E aí um exemplo muito claro disso daqui é a colher, ó, veja. Se eu estiver considerando a parte interna da colher é uma superfície côncava, né? Se eu tiver a parte externa é uma superfície convexa, certo? Bom, e aí nós temos alguns elementos que eu também aqui vou falar bastante, tá? E é muito importante que a gente saiba diferenciar. Então, aqui nós temos a nossa calota esférica, né? É, então, veja, o centro da calota, né? Imagina, então, aquela esfera original, né? Que eu tenho logo o centro dela, é chamado de centro de curvatura, né? Alguns livros aí usam como C. Então, o centro de curvatura é o centro, né? Onde estaria localizada a esfera inteira. E aí eu tenho um raio de curvatura, como o próprio nome diz, né? É a distância do centro até a borda, né? Dessa calota esférica, tá? E aí, esse ponto aqui, bem no centro da calota, né? Que seria o ponto mais externo, é o vértice, tá certo? E a gente vai ver também que esse vértice ele vai ter algumas peculiaridades. E aí é o seguinte, se eu traçar então uma reta, né, do centro de curvatura até o centro aqui da calota, né, que é o vértice, eu vou traçar um eixo aqui e eu vou chamar isso aqui de eixo principal. E ele é chamado de eixo principal justamente porque as imagens formadas por essa calota, nessa parte azul, ela vai ter simetria em relação ao vértice, tá certo? Então é por isso que eu chamo de eixo principal. Geralmente eu coloco o objeto, né, sobre esse eixo principal e a partir dele eu vou fazer a imagem. E aí qualquer eixo que eu traçar em qualquer ponto que não seja o vértice, eu vou chamar de eixo secundário, tá certo? E aí tem uma outra característica importante, é que esse ângulo alfa aqui formado entre os extremos da calota vai ser a abertura do espelho, tá? E a gente vai ver aqui que os espelhos de Gauss, eles têm uma característica que ele só vai funcionar quando esse alfa aqui ele for bem baixo, tá? Se for muito alto, em termos de geometria, não fica tão bem a formação de imagem, tá certo? Então, aqui eu vou representar o espelho de duas formas, usando a mesma nomenclatura que a gente usou para espelhos, né? Então, se o espelho for côncavo, eu vou traçar esses riscadinhos na parte externa, quer dizer que a parte refletora é a parte interna, tá? E aí, se eu tiver o riscadinho na parte interna, então a superfície refletora é a parte externa, esse espelho vai ser convexo. Então, esse aqui vai ser côncavo, esse convexo. E lembre-se que, apesar de eu vou detalhar aqui as diferentes formações de imagens, elas vão obedecer às leis de reflexão que a gente viu na aula anterior. Então, por exemplo, o ângulo de incidência vai ser o ângulo igual ao ângulo de reflexão, né? E aí, se eu tiver considerar normal aqui, né? O raio incidente e o raio refletido é normal, estão todos no mesmo plano. Então, está obedecendo às regras de reflexão que a gente viu na última aula, tá certo? Bom, é basicamente isso, né? Então aqui tem só um lembrete que todo raio de luz que vai incidir aqui no centro de curvatura, né? Ele vai ser refletido sobre ele mesmo, no sentido que é como se fosse uma reflexão
paralela, tá certo? Mas isso aqui vai ficar mais claro aqui nos próximos slides, tá certo? Então, gravem esses elementos que a gente vai falar bastante deles agora, tá? Bom, nessa aula a gente vai considerar os espelhos esféricos de Gauss, tá? Por que é chamado espelho esférico de Gauss? Porque a gente vai considerar algumas equações, que é a formação analítica de imagens, e aquelas equações que eu vou passar, elas só vão servir quando eu tiver a condição de nitidez de Gauss, ou seja, é que essa abertura do espelho não seja maior que 10 graus, tá? Porque aí você tem aquela geometria para aquelas equações não vai funcionar muito bem, e aquelas equações então precisam ser corrigidas, tá certo? Mas não é o caso aqui, porque a maioria dos espelhos que a gente vai considerar e usa cotidianamente, né, cotidianamente, eles estão nessa condição de Gauss, certo? Bom, aí tem alguns outros elementos importantes, que é o foco. O foco do espelho esférico de Gauss, eu vou chamar, eu vou considerar como ponto de convergência, tá? Aí é o seguinte, então se eu traçar qualquer raio aqui, qualquer raio paralelo ao espelho, né? Então eles vão sempre se focar num ponto específico. E não é o centro de curvatura, mas eles sempre vão se focar aqui em um ponto intermediário que eu vou chamar de foco, né? Então, mesmo que seja um espelho côncavo, veja que qualquer raio paralelo, né, ele vai passar aqui por um ponto, que é o ponto, o foco do espelho, ou se for convexo também, a mesma coisa, só que note que o espelho convexo, né, é o prolongamento dos raios que vão focalizar num ponto, tá? Então, esse ponto aqui ele é muito importante. Qualquer raio, então, perpendicular, né, desculpa, paralelo ao eixo principal, vai passar pelo foco, tá certo? Então, se eu tiver um objeto pontual, os raios vão se focar num ponto. Se eu tiver um corpo extenso, né, lembra, corpo extenso é como se fosse as dimensões dele são relevantes, né, uma vela, o que seja. Então, eu não vou ter um ponto, mas eu vou ter uma linha. E essa linha, então, em duas dimensões vai ser um plano, né? Mas vou chamar de plano focal. E ele é formado tanto pelos raios principais, secundários, enfim, certo? Então, esse daqui é o plano focal quando eu tenho um objeto extenso, tá certo? E aí, isso daqui dá até para mostrar, né, usando experimentos simples aqui de espelhos e raios de luz, né, que você consegue ver esse efeito, tá certo? Bom, aí é o seguinte, agora a gente vai ver como que se formam as imagens, né, nesses espelhos esféricos de Gauss. E nós vamos ter duas formas de analisar. A primeira é a forma geométrica, né, usando os chamados raios notáveis, e a segunda é a forma analítica, que é através de equações, né? Então, ou a gente faz desenhos, né, para formar a imagem, ou a gente vai usar de matemática. E assim, para você formar a imagem de forma geométrica, você tem que seguir os raios notáveis. Raios notáveis são assim os principais raios que a gente vai considerar para formar as imagens. E são 4. O primeiro deles é assim, qualquer raio de luz paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco. Então, note, o primeiro raio notável é considerar um raio paralelo ao espelho côncavo, tá? Vamos considerar primeiro o espelho côncavo, né? Ele vai passar no foco, tá certo? Se for convexo, é a mesma coisa, ó. Então, vai vir um raio paralelo aqui, só que ele vai ser divergente, né? Só que o prolongamento, ele vai se focalizar aqui num ponto que é o foco. Então, o primeiro raio notável é o raio paralelo. Gravem isso, tá? O segundo raio notável é aquele raio que passa pelo foco. Se o raio passa pelo foco, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal. Então, aqui no caso do espelho côncavo, né, ó, tem um raio passando pelo foco e ele vai sair paralelo, tá bom? Paralelo a esse eixo principal, né? Se eu tiver, então, um espelho convexo, ó, eu tenho um raio que está incidindo, né, o prolongamento dele no foco, só que ele vai sair paralelo, tá certo? Você vê que é a trajetória contrária aqui do raio paralelo, tá certo? O terceiro raio é o raio que passa pelo centro de curvatura. Então, o raio que passa pelo centro de curvatura, ele vai ser refletido e vai voltar sobre ele mesmo. Então, ele vem aqui no espelho côncavo e volta sobre ele mesmo. No caso do espelho convexo é a mesma coisa, ele vai incidir, ó, só que ele vai voltar, né? Só que o prolongamento dele vai bater aqui no centro de curvatura do espelho convexo, tá certo? Então, esse daqui é o terceiro raio de luz, notável.
O quarto é aquele que passa no vértice. O raio que passa no vértice, esse vértice ele é importante porque ele é um ponto só, né? Ele vai ser considerado como se fosse um espelho plano. Então, é a luz, o raio de luz, ele vai ser refletido, né? Com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, ele vai entrar aqui e vai ser refletido com o mesmo ângulo, tá certo? Tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo é a mesma coisa, tá certo? Porque esse ponto, o vértice, ele é como se fosse um espelho plano. E aí, como que se dá, então, a construção geométrica das imagens, né? Nós vamos, então, posicionar o objeto, vamos desenhar alguns raios notáveis, né? Pelo menos dois. E aí, a partir disso, onde os raios cruzarem, vai ser a formação da imagem, né? E a partir disso, a gente vai tirar algumas informações. E aí, eu só quero deixar claro aqui alguns termos que a gente vai usar. Imagem real vai ser aquela imagem, né? A gente já viu no espelho plano, né? Que é formada pela intersecção dos raios. Então, são os raios que vão formar as imagens. Se for o prolongamento, a imagem vai ser virtual. Então, ó, imagina, nesse caso aqui, o espelho convexo, né? Eu tenho o cruzamento dos raios, eu tenho uma imagem real. Desculpa, aqui é um espelho côncavo. Se for um espelho convexo, né? Você vê que é o prolongamento dos raios que vão formar, que vão se cruzar. Então, é uma imagem virtual. Espelho côncavo, imagem real, espelho convexo, imagem virtual. Se eu falar imagem direita, significa que a posição da imagem é a mesma do objeto. Então, por exemplo, se eu tiver uma vela, a imagem também vai estar no mesmo sentido do objeto. Se a imagem aparecer invertida, ela então é quando ela está em sentido contrário, tá? E aí também tem imagem maior e menor quando a imagem é ampliada ou reduzida, certo? Então, todas essas características, se ela vai ser real, virtual, direita, invertida, maior ou menor, a gente vai tirar essas conclusões diretamente da construção geométrica, tá certo? Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo, vamos tratar primeiro do espelho côncavo, tá? Então é o seguinte, primeiramente, vamos considerar uma imagem além do centro de curvatura, né? Uma imagem que está muito longe do espelho. Então, notem aqui, ó, eu tenho o meu espelho côncavo, né? Eu tenho o eixo principal, e aí eu tenho aqui meu objeto. Geralmente a gente usa uma seta aqui só para simbolizar, mas pode ser qualquer tipo de objeto, tá? Então, veja, eu vou traçar então o primeiro raio notável paralelo ao eixo principal, né? Ó, veja aqui que eu tenho o foco, eu tenho o centro de curvatura, né? E aí o objeto está além do centro de curvatura. Então, eu vou desenhar aqui um raio notável paralelo, ele vai bater no espelho, vai passar pelo foco e vai embora. O segundo raio notável, eu vou passar aquele raio que vai passar pelo foco, vai bater no espelho e vai sair paralelo. Quando você desenha isso, você vai ver que eles vão se cruzarem os raios em um ponto. Esse ponto, aí eu vou desenhar a imagem, então, partindo do eixo principal até onde os raios se cruzam. E a partir dessa imagem, a gente vê algumas características. A gente vê primeiro que a imagem vai ser real, ela é real porque ela é formada pelos raios de luz, né? Não é o prolongamento. Ela vai ser invertida, né? Porque o objeto está no sentido ascendente, a imagem vai estar no sentido descendente, e ela vai ser maior. Se você fizer esse desenho num papel quadriculado, você consegue ver, você consegue medir, né? Que o tamanho do objeto vai ser maior que o tamanho da imagem. Então, a imagem é menor, tá certo? Então, veja que algumas características importantes, né, do espelho côncavo quando tem um objeto muito longe. E se o objeto estiver exatamente no centro de curvatura? Se ele estiver exatamente no centro de curvatura, eu vou desenhar os mesmos raios notáveis, né, o raio paralelo passando pelo foco, o raio passando pelo foco saindo paralelo, eles vão se cruzar num ponto e você vai notar aqui que eles vão se cruzar exatamente no centro de curvatura, e aí a imagem também vai ser real, né, porque ela é produzida pelos próprios cruzamentos dos raios, ela vai ser invertida e ela vai ser do mesmo tamanho. Então, veja, no caso anterior, nós tínhamos uma imagem menor, agora nós temos uma imagem do mesmo tamanho. E se eu tiver o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco? Se eu fizer o mesmo desenho, né, ó, raio paralelo, vai passar pelo foco, vai embora. Aqui, novamente, raio passando pelo foco, saindo paralelo, você vai ver que a imagem ela vai se formar bem atrás, né? E aí a imagem, novamente, ela vai ser real,
ela vai ser invertida, só que agora ela vai ser maior, tá? Ou seja, conforme a gente se aproxima o objeto do espelho côncavo, a imagem ela vai aumentando, ela vai continuar sendo invertida, né? Mas ela vai aumentando, tá certo? E aí outra situação, e se eu tiver a imagem exatamente no foco? O que acontece? Aí novamente, ó, a imagem está no foco, né? Então eu vou desenhar um raio paralelo, o raio vai passar pelo foco e vai embora. Eu vou desenhar, agora não dá para desenhar um raio passando pelo foco, né? Porque a imagem, o objeto já está no foco. Então eu vou desenhar um raio passando pelo vértice. Então o raio vai passar pelo vértice, vai sair no próprio angulação igual, né? E aí você nota que os raios não se cruzam. Esses dois raios aqui, eles vão sair paralelos entre si, eles não vão se cruzar. É fácil de você mostrar, você constrói isso num papel milimetrado. Então a gente chama isso de imagem própria, ou seja, não tem formação de imagem. Tá? Então você não consegue ver nada. Isso daí é uma forma de você até conseguir calcular o foco, né, de num exercício prático, né, de você calcular o foco num espelho côncavo, né? Então você vai aproximando o objeto, a imagem vai ficando maior. Quando a imagem desaparecer, praticamente você não tem aqui, você tem uma imagem própria. A gente fala isso aqui é como se a imagem tivesse formada no infinito, né? Mas na verdade é que os raios não se cruzam, então você não tem formação de imagem. E aí o último caso é, e se o objeto estiver entre o foco e o vértice? O que acontece? Aí é a mesma ideia, ó. Eu vou traçar uma reta paralela e vai passar pelo foco. Aí eu vou traçar uma reta aqui no vértice, passando pelo vértice, vai ser refletido. A diferença agora aqui é que os raios não vão ser paralelos entre si e eles vão se cruzar, só que o prolongamento deles que vai se cruzar. Não são exatamente os raios, porque aqui os raios eles estão divergindo entre si. Só que eles vão se cruzar aqui num ponto de prolongado, né? Então, veja se você pegou muito bem que esse tipo de imagem é virtual. Ela é produzida pelo prolongamento, não é os próprios raios que formam ela, tá certo? E aí você nota que ela vai ser direita, né? Porque ela está na mesma orientação aqui da imagem, é do objeto, e ela vai ser maior que o objeto, tá certo? Então, aqui, o espelho côncavo, note que ele pode formar tanto imagens reais quanto imagem virtual, tá certo? E aí, uma peculiaridade das imagens virtuais é que não dá para você projetar ela em anteparo. Na aula de instrumentos ópticos, você vai ver que a base do funcionamento de instrumentos ópticos envolve imagens reais, porque uma imagem virtual você não consegue projetar. Então, o projetor que a gente usa durante as aulas, um cinema, tudo isso envolve imagem real, porque imagem virtual você não consegue projetar, certo? E para o espelho convexo? O que acontece? O espelho convexo é mais simples, porque qualquer posição que o objeto tiver, ó, então no espelho convexo, ó, vou desenhar um raio paralelo, vai ser divergido, né? Só que ele vai ser prolongado aqui no foco. Eu vou desenhar um raio no vértice, vai ser refletido, só que o prolongamento dele vai se cruzar aqui com o outro raio, e essa é a formação, então, da imagem. Você nota aqui, qualquer posição que o objeto tiver, vai ser uma imagem semelhante. A imagem sempre vai ser virtual, porque vai ser o prolongamento dos raios, vai ser direita e vai ser menor, tá? Então, o espelho convexo, ele só forma um tipo de imagem, virtual, direita e menor. O espelho côncavo, ele forma tanto imagens virtuais quanto reais, e de tamanhos direito, invertida, ou maior ou menor, certo? Bom, já que agora a gente aprendeu a forma geométrica, vamos aprender agora a forma analítica, né, com as equações. Aí a gente vai usar o chamado referencial de Gauss, né? A ideia aqui é o seguinte, deixa eu voltar aqui para cima, né? Agora aqui, então, eu vou desenhar um conjunto de eixos, né, uma abscissa e uma ordenada. No eixo, no eixo X aqui, eu vou, então, desenhar como a direção positiva, a direção do vértice, né, que vai ser o centro, mas a direção positiva vai ser sempre a direção do eixo do centro de curvatura. Então, esse aqui é a positiva, certo? Então, o que significa aqui? Se o objeto estiver aqui, ele vai ter uma distância positiva, né? E se a imagem estiver aqui, também ela vai ser positiva. Se a imagem cair aqui, ela vai ser negativa, tá certo? E aí, no eixo Y, eu também vou ter, né? Aqui, vou considerar o tamanho, né?
Então, se a imagem estiver para cima, ela vai ser positiva, né? Mas se a imagem se formar no eixo para baixo, né, ela vai ser negativa. E aí, a mesma forma, eu vou considerar a mesma regrinha de sinais para o espelho convexo. A diferença é que, como o foco ele vai estar nessa parte negativa, então o foco vai ser negativo, certo? E aí nós temos algumas distâncias, né? A distância do objeto até o vértice, eu vou chamar de P, que vai ser então a distância do objeto. A distância da imagem até o vértice vai ser P'. É uma regra aqui que geralmente se usa nos livros, tá? Então o vértice vai ser origem, e aí eu vou ter também os tamanhos, né? O tamanho do objeto eu vou chamar de O, O minúsculo, né? E o tamanho da imagem eu vou chamar de I, tá? E aí com essa mesma nomenclatura. Então lembre-se, a partir do vértice, né? No lado esquerdo, se a imagem ou o objeto estiver desse lado, o P e o P' vão ser positivos, se tiver desse lado, vão ser negativos, né? Do lado direito. Em questão de tamanho, né? Se tiver para cima, vai ser positivo, se tiver para baixo, vai ser negativo, tá certo? Essa questão de sinais, gente, é muito importante porque, basicamente, se você, aqui a grande questão vai ser o sinal, porque se você usar o valor certo, mas o sinal errado, você vai ter valores de imagens, né, totalmente errados do exercício. Então, ó, só para lembrar, se o objeto for real, ele vai estar localizado aqui, né? Então, ele vai ter um P maior que zero. Se o objeto for virtual, né, que são objetos que estão muito distantes, ele vai estar localizado aqui, né? Então ele vai ser um P negativo. Mas esse caso aqui não vai aparecer muito. Geralmente o objeto vai ser real. E aí a imagem não, a imagem ela vai mudar. Então se a imagem cair aqui, né? Ela vai ser real, então o P' dela vai ser positivo. Se ela for ser formada aqui, a gente viu que o espelho convexo e côncavo formam imagens virtuais, né? Então ela vai ter um P' menor que zero. Ou seja, o P' vai ser negativo, tá? Então a imagem vai ser virtual. Veja que somente aqui eu vou falar para vocês um exercício. A imagem vai ser virtual. Você já vai saber que o P' vai ser negativo, tá certo? É essa correlação que você vai ter que fazer. O espelho também, né? Se o foco estiver desse lado, a distância focal, né? Ela vai ser côncava e vai ser positiva. Se tiver desse lado, o F vai ser negativo e vai ser convexo, tá certo? O tamanho da imagem também. Se o tamanho I da imagem for positivo, ela vai ser direita. Se for negativa, quer dizer que ela está invertida, tá certo? E aí o tamanho do I também vai dar ampliação. Se o I for maior que 1, o módulo, né, ela vai ser ampliada, né, 2 vezes, 3 vezes maior que o objeto. E se o I tiver entre 0 e 1, né, um valor 0, alguma coisa, ela vai ser ela vai ser reduzida, desculpa, ela vai ser reduzida em relação ao objeto, tá certo? Bom, com isso em mente, né, e lembrando aí dos espelhos esféricos de Gauss, que a abertura não pode ser maior que 10 graus, né, nós temos a equação de Gauss, que também é chamada de equação dos pontos conjugados, né? Ou seja, imagine assim, eu vou ter esses tipos de diagramas, né? Eu vou ter minha imagem, o meu objeto aqui. Ele vai ter um tamanho aqui O, né? Então, esse tamanho aqui eu vou chamar de O. Essa distância dele até o vértice eu vou chamar de P, é a distância do objeto, né? E aí eu vou ter a formação da imagem. O tamanho da imagem eu vou chamar de I, e a distância da imagem até o vértice eu vou chamar de P', né? Então, a primeira equação, a equação dos pontos conjugados, ela vai relacionar, então, o inverso da distância focal F com a soma do recíproco aqui, né, de 1 sobre P, né, a distância do objeto, mais 1 sobre P', certo? Então, o grande cuidado ao você usar essa equação é você lembrar aí se o espelho for côncavo ou convexo, o F vai ser positivo ou negativo, e também a imagem, né? Se a imagem for real ou virtual, esse P aqui ele vai ser positivo ou negativo, certo? E se o espelho for, então, o espelho de Gauss, né? Essa distância focal, ela é exatamente metade aqui da distância R, que é a distância aqui do centro de curvatura até o vértice, tá certo? E aí lembre-se também que isso daqui é uma soma de frações. Então, isso aqui você vai ter que fazer MMC, depois vai ter que multiplicar em cruz e tudo mais, tá certo? Uma outra coisa que a gente vai ter que analisar, né, é o tamanho, é o aumento linear, que eu vou chamar de A.
tá? O aumento linear, ele é definido aqui por essa primeira relação, é simplesmente o tamanho da imagem I dividido pelo tamanho do objeto. Então, se esse valor for 1, quer dizer que a imagem é do mesmo tamanho do objeto. Se esse valor for maior que 1, a imagem é ampliada. Se for menor que 1, a imagem vai ser reduzida. E aí tem também a questão do sinal, né? Se esse ali for positivo, a imagem é direita. Se for negativo, né, a imagem vai ser invertida, tá certo? E aí nós podemos então usar essa relação do tamanho, né, da imagem em relação ao objeto, ou a gente pode usar, né, aqui a gente consegue demonstrar isso por geometria, mas eu não vamos demonstrar aqui. A gente pode também calcular pelo negativo, né, aqui essa equação do meio, mas é o negativo de P', né, a distância da imagem dividido pela distância do objeto, tá certo? Então, cuidado com esse negativo que ele aparece na frente. Ou ainda, a gente pode misturar essa segunda relação com essa equação de Gauss e mostrar que a ampliação a gente pode calcular também como a distância focal dividido pela subtração da distância focal menos a distância do objeto, tá certo? Veja que qualquer uma dessas três equações de A vai te dar o mesmo resultado. Qual você vai precisar usar vai depender do exercício e das informações que você tem, certo? Bom, gente, aí para finalizar a aula, então para ficar mais claro, eu separei alguns exemplos, né? Então, no primeiro exemplo, veja, um estudante utiliza um espelho côncavo, ele quer concentrar os raios solares e acender uma vela. Então, ele está lá, ele tem a vela e está focalizando os raios sobre o pavio da vela. Eu quero saber onde que o pavio da vela tem que estar localizado para isso dar certo, né? É no vértice, é no foco, é no centro de curvatura. A ideia é o seguinte, né? Como o Sol está muito longe, então os raios a gente considera como está chegando paralelamente ao espelho côncavo. E aí, como a gente viu, né, qualquer raio paralelo, ele vai ser focalizado no foco. Então, se a gente quer concentrar os raios todos num ponto, né, e esse ponto ele vai aquecer e vai por irradiação, né, e pode acender uma vela, então a vela ela tem que estar localizada exatamente no foco, porque no vértice os raios não vão centralizar lá e no centro de curvatura também não dá certo. Então é no foco, tá certo? Um outro exemplo, ó. No esquema AB, ó, tenho esse esquema, né? Então eu tenho aqui um objeto, tenho um eixo principal, eu tenho a imagem que ela vai ser uma imagem direita e menor, né? Eu quero saber então, a partir dessas informações, né, onde que eu tenho que colocar um espelho para formar essa imagem. Veja aí que eu não sei se o espelho vai ser côncavo ou convexo. A primeira questão é o seguinte: a imagem ela vai ser direita, né? E ela vai ser menor. O único caso que forma uma imagem assim é o espelho, né? Convexo. Porque se você lembrar lá, o espelho côncavo, a imagem vai ser virtual, só que ela vai ser maior que o objeto. Então, quando você tem uma imagem virtual menor que o objeto, o único jeito é um espelho convexo. Então, a resposta é um espelho convexo. Aí é o seguinte, onde eu tenho que colocar esse espelho? Aí é fácil. Assim, primeiro a gente tem que usar os raios notáveis, né? Primeiro usar, então, para encontrar o vértice do espelho, a gente vai traçar um raio aqui paralelo, né? Não, desculpa. Primeiro a gente vai inverter o objeto, né? Então eu vou desenhar esse objeto para baixo e vou traçar uma reta aqui cruzando a ponta da imagem. Então, o ponto onde essa reta cruzar o eixo principal vai ser o vértice do espelho, porque aí é aquele raio notável lá de incidência no vértice. Para achar o centro de curvatura, aí eu tenho que desenhar uma reta, né, unindo as duas pontas do objeto. Eu consigo então saber o centro de curvatura. E para achar o foco, então eu vou desenhar aquele raio paralelo e aí um raio aqui perpendicular, né, a esse eixo aqui, onde eles se cruzarem, então vai ser eu faço esse prolongamento, descubro o foco, tá certo? Então veja aqui somente por artifícios geométricos eu consigo saber que tipo de espelho que que tipo de imagem e onde que o espelho tem que estar localizado, tá certo? Agora vamos a alguns exemplos aqui analíticos, né? Eu tenho um anteparo a 30 centímetros de um espelho esférico, então significa que a distância, o anteparo é onde a imagem vai estar formada, né? Então esse 30 centímetros é a distância da imagem ao espelho. Ele forma uma imagem nítida e veja, se é um anteparo, então a imagem é real.
Já começa aqui, porque a imagem virtual você não consegue projetar no anteparo. Então, a imagem é real e ela está formada a 30 centímetros do espelho. O objeto real está localizado a 10 centímetros do espelho. Então, primeiramente, eu quero saber a natureza do espelho. E aí você pensa, se a imagem é real, se ela está no anteparo, o espelho convexo não forma imagem real, somente virtual. Então, o espelho tem que ser côncavo, tá certo? Então, veja aí, a gente consegue chegar nessa conclusão, né? Não precisava nem dessa imagem. Só de saber que a imagem é real, que ela está no anteparo, então você sabe que é um espelho côncavo, não pode ser convexo. Agora eu quero determinar a distância focal, raio de curvatura, né? Então, veja, para formar uma imagem maior com o objeto, né? Então, a imagem, a gente viu que ela tem que estar localizada entre C e F, né? E se a imagem é real, então essa distância aqui ela é positiva, né? Então, ó, veja aí quantas informações a gente consegue tirar. O objeto real, esse P aqui, né? Ele vai ser positivo, então é mais 10 centímetros. A imagem, ela é real também. Se a imagem é real, então esse P', ele vai ser positivo, né? Veja aí que quão importante é a gente saber se a imagem é real ou virtual para saber essas informações. Então, aqui a gente vai usar a equação de Gauss, eu vou colocar os valores lá, do P e do P', né? Fazendo as contas, então a gente acha então o foco de 7,5 centímetros. Veja aqui também outra pegadinha, né? Que você tem que usar as mesmas unidades de medida. Então, eu estou usando centímetros, então o resultado tem que estar em centímetros, tá? Veja que o F ele foi positivo justamente porque o espelho é côncavo. Se fosse convexo, esse F naturalmente ia ser negativo. Para achar o raio de curvatura, é multiplicar 2 vezes o F, então eu vou achar 15 centímetros, certo? Vamos para outro exemplo. Eu tenho um observador, ele está a 20 centímetros de distância do espelho esférico, né? Então, esse 20 centímetros é a distância P. A imagem é direita e ampliada 3 vezes, né? Então, veja. Que tipo de espelho que forma uma imagem direita e ampliada? O único caso que a gente viu é o espelho côncavo, novamente, porque o espelho convexo ela é sempre uma imagem virtual e reduzida. A imagem ampliada tem que ser espelho côncavo, não dá para ser espelho convexo, certo? A minha dica faça uma tabelinha reunindo aí as características das imagens do espelho côncavo e do espelho convexo. Você vai ver que é fácil de pegar essas ideias, tá certo? Aí eu quero achar a distância focal, né? Mas veja, como ele só deu aqui informações de ampliação, né, que é 3 vezes, então eu não vou usar a equação de Gauss, vou usar a equação da ampliação, né? E como eu quero achar a distância focal, então eu vou usar essa relação entre ampliação, distância focal e a distância do objeto. Aí veja, a imagem é ampliada 3 vezes e ela é direita. Como ela é direita, então o A é positivo. Já começa daí. Se ela fosse invertida, seria negativo, tá certo? E ela é ampliada 3 vezes, então ela é mais 3, tá? Então eu vou colocar aqui mais 3 no valor de A. O valor do P ele vai ser 20 positivo, né? Veja que o negativo ele vai aparecer aqui da própria equação, né? Fazendo as contas, então, você acha então o valor de F, que vai ser 30 centímetros. E ele vai ser positivo justamente porque o espelho é côncavo, certo? Pessoal, então é isso, tá? Essa é uma parte muito importante, a formação de imagem de espelhos esféricos, tá? Espero que tenham entendido claramente. Obrigado e até a próxima aula.